Olá a todas e todos, meu nome é Maíra, eu sou médica mastologista do grupo do CDM e hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a transexualidade ou incongruência de gênero. Antes de tudo, como é um tema não tão falado e que ainda gera muitas dúvidas, eu vou falar um pouquinho sobre os conceitos. Então, o sexo biológico é aquele definido no momento do nosso nascimento e que em geral vai nos dividir entre mulheres e homens. Já a identidade de gênero é o entendimento pessoal que cada um tem de ser mulher, homem, ambos ou nenhum. E essa identidade de gênero vai ser formada pela interação de diversos fatores biológicos, culturais e sociais. E a orientação sexual, ela nada tem a ver com nenhum desses anteriores. Ela diz respeito à atração afetivo-sexual que cada um tem por outra pessoa e que independe do sexo biológico ou da identidade de gênero. Então, a gente vai falar que uma pessoa é cisgênero quando o sexo biológico é o mesmo da sua identidade de gênero e transgênero quando o sexo biológico é diferente da sua identidade de gênero. As transfemininas ou mulheres trans são aquelas pessoas cujo sexo biológico é masculino, mas o seu entendimento e a sua identidade de gênero é feminina. E homens trans ou transmasculinos, cujo o sexo biológico é feminino e a identidade de gênero é masculina. Nesse cenário, a cirurgia para adequação de gênero, ela tem como objetivo melhorar o bem-estar e reduzir a disforia, ou seja, reduzir o sofrimento das pessoas com variabilidade de gênero. No caso do mastologista, nós realizamos uma cirurgia para os homens trans de mastectomia. E muito diferente da cirurgia para o câncer de mama, essa cirurgia para os homens trans, ela tem o objetivo de deixar o contorno torácico o mais parecido possível com o contorno torácico masculino. E basicamente vão existir 4 técnicas e a escolha dela depende muito da conversa com o paciente, mas também do tamanho e volume das mamas, do grau de pitose, ou seja, da necessidade de reposicionar o complexo areolo-papilar numa nova posição e da elasticidade da pele. Então a gente vai ter uma técnica que se chama periareolar e que a cicatriz vai ficar ao redor da areola. Vai ser para aqueles pacientes com mamas muito pequenas, sem pitose e sem excesso e com uma boa elasticidade. Já a técnica circular concêntrica ou round block, a gente consegue retirar um pouco de excesso de pele e a cicatriz vai ficar 360 graus ao redor da areola. E é para os pacientes que precisam tirar um pouco de pele, pode reposicionar levemente o complexo areolo-papilar, mas ainda assim para mamas pequenas e com uma boa elasticidade. E depois a gente tem outras 2 técnicas, uma é a do pedículo inferior, que vai ficar uma cicatriz no sulco inframamário e ao redor do complexo areolo-papilar, e vai manter um flap, uma pequena quantidade de tecido mamário, que vai vascularizar, vai manter a vascularização e a inervação desse complexo areolo-papilar. E a última técnica, que os pacientes muitas vezes chamam de técnica do sorriso, fica também com a cicatriz no sulco inframamário e ao redor da areola e papila, mas é para aquelas mamas bastante volumosas, bastante pitose, pouca elasticidade e que é feito um enxerto do complexo areolo-papilar na sua nova posição. Quando bem indicada, essa cirurgia ela tem um efeito benéfico inegável e aumenta muito o bem-estar dos pacientes. Espero ter esclarecido algumas dúvidas de vocês e estamos à disposição. Olá a todas e todos, meu nome é Maíra, eu sou médica mastologista do grupo do CDM e hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a transexualidade ou incongruência de gênero. Antes de tudo, como é um tema não tão falado e que ainda gera muitas dúvidas, eu vou falar um pouquinho sobre os conceitos. Então, o sexo biológico é aquele definido no momento do nosso nascimento e que em geral vai nos dividir entre mulheres e homens.
Já a identidade de gênero é o entendimento pessoal que cada um tem de ser mulher, homem, ambos ou nenhum. E essa identidade de gênero vai ser formada pela interação de diversos fatores biológicos, culturais e sociais. E a orientação sexual, ela nada tem a ver com nenhum desses anteriores. Ela diz respeito à atração afetivo-sexual que cada um tem por outra pessoa e que independe do sexo biológico ou da identidade de gênero. Então, a gente vai falar que uma pessoa é cisgênero quando o sexo biológico é o mesmo da sua identidade de gênero, e transgênero quando o sexo biológico é diferente da sua identidade de gênero. As transfemininas ou mulheres trans são aquelas pessoas cujo sexo biológico é masculino, mas o seu entendimento e a sua identidade de gênero é feminina. E homem trans ou transmasculinos, cujo o sexo biológico é feminino e a identidade de gênero é masculina. Nesse cenário, a cirurgia para adequação de gênero, ela tem como objetivo melhorar o bem-estar e reduzir a disforia, ou seja, reduzir o sofrimento das pessoas com variabilidade de gênero. No caso do mastologista, nós realizamos uma cirurgia para os homens trans de mastectomia. E muito diferente da cirurgia para o câncer de mama, essa cirurgia para os homens trans, ela tem o objetivo de deixar o contorno torácico o mais parecido possível com o contorno torácico masculino. E basicamente vão existir 4 técnicas e a escolha dela depende muito da conversa com o paciente, mas também do tamanho e volume das mamas, do grau de pitose, ou seja, da necessidade de reposicionar o complexo areolo-papilar numa nova posição e da elasticidade da pele. Então a gente vai ter uma técnica que se chama periareolar e que a cicatriz vai ficar ao redor da areola. Vai ser para aqueles pacientes com mamas muito pequenas, sem pitose e sem excesso e com uma boa elasticidade. Já a técnica circular concêntrica ou round block, a gente consegue retirar um pouco de excesso de pele e a cicatriz vai ficar 360 graus ao redor da areola. E é para os pacientes que precisam tirar um pouco de pele, pode reposicionar levemente o complexo areolo-papilar, mas ainda assim para mamas pequenas e com uma boa elasticidade. E depois a gente tem outras 2 técnicas, uma é a do pedículo inferior, que vai ficar uma cicatriz no sulco inframamário e ao redor do complexo areolo-papilar, e vai manter um flap, uma pequena quantidade de tecido mamário que vai vascularizar, vai manter a vascularização e a inervação desse complexo areolo-papilar. E a última técnica, que os pacientes muitas vezes chamam de técnica do sorriso, fica também com a cicatriz no sulco inframamário e ao redor da areola e papila, mas é para aquelas mamas bastante volumosas, bastante pitose, pouca elasticidade e que é feito um enxerto do complexo areolo-papilar na sua nova posição. Quando bem indicada, essa cirurgia ela tem um efeito benéfico inegável e aumenta muito o bem-estar dos pacientes. Espero ter esclarecido algumas dúvidas de vocês e estamos à disposição.